vai ser 30 de janeiro, né? E a segunda e última prova vai ser no dia 27 de fevereiro. Todas as duas caem numa quinta-feira, a última quinta-feira do mês, né? Bom, o curso vai ter um monitor também, que é o Ricardo Paleari. Só que ele só está chegando no IMPA no dia 19, mas vocês podem entrar em contato com ele para combinar horários de atendimento, etc. Pelo e-mail dele, Ricardo Paleari @gmail.com. Aí vocês podem combinar com ele o horário de atendimento, etc. Bom, então vamos continuar aí o assunto da aula anterior, que é o Teorema de Start, que, como eu disse, é um dos teoremas mais importantes do curso. Então, a primeira versão do teorema que a gente já enunciou é um lema que a gente tem que provar, é que se a gente tem uma função de Rm em Rn, para simplificar aqui nós vamos tomar sem infinito, mas depois a gente vai ver que ela vale em diferenciabilidade menor, mas a diferenciabilidade vai depender de m e n, então complica um pouco o enunciado. Então, o que a gente quer mostrar é que então isso implica, né, que o complementar do conjunto dos valores regulares de f tem medida nula. E esse lema mostrado em cada dimensão, né, dada Mn, ele implica o seguinte teorema, e a gente já viu essa implicação, né? É que se a gente tem uma função sem infinito entre duas variedades, uma de dimensão n, m e outra de dimensão n, sem infinito, então vale a mesma coisa. O complementar do conjunto dos valores regulares de f tem medida nula. Okay? Então, esse aqui é o lema implica o teorema, a gente já viu na aula passada, e de fato nós vamos usar o teorema para provar o lema, porque a gente vai provar por indução, quer dizer, por indução na dimensão do domínio. Então, para cada m a gente prova o lema, a gente usa o lema para provar o teorema nessa dimensão e usa o teorema para provar o lema na dimensão 1 a mais, né? E vai por aí. Então essa é o teorema. Então a primeira coisa que a gente já fez na aula passada, né, é provar que então primeiro prova do lema
se m igual a 1. Para m igual a 1, nós já provamos o lema na aula passada e, portanto, o teorema também vale em dimensão 1. Né? Bom, então agora o que nós vamos fazer é escrever o conjunto dos pontos críticos de f, né? Vamos pegar o conjunto dos pontos críticos de f, que é igual ao conjunto dos x tais que a derivada de f no ponto x não é sobrejetiva. Okay. Isso a gente está no RM agora, né? E no RM a gente pode falar nas derivadas parciais de todas as ordens, né? Então nós vamos primeiro escolher um inteiro, n maior que n sobre m, isso aqui é um inteiro. É n sobre m ou m sobre n? Né? Não, m sobre n. Ao contrário, é m sobre n. Então, n inteiro maior que m sobre n. Então, nós vamos, para cada i, nós vamos chamar de ci, o conjunto dos x pertencente a Rm, tais que todas as derivadas parciais né, se anulam até a ordem i. Okay. E aí a gente pode escrever o conjunto dos pontos críticos de f, né, da seguinte forma. Nós vamos primeiro tomar o CNI, quer dizer, todas as derivadas parciais até essa ordem aqui se anulam nesses pontos. União, o complementar. Né? O complementar nós vamos tomar como uma união igual a 0 a ni menos 1 de ci menos ci menos 1. Não, ci mais 1 menos ci. Ok? Menos ci menos 1 e assim por diante. Bom, então isso aqui é a identidade, né? O que a gente quer mostrar agora é que cada um desses caras aí tem medida zero. A imagem de cada um desses tem medida zero. Né? Ok? Então, a primeira coisa que nós vamos mostrar agora é que o CNI, que f de CNI, né, a imagem de f de CNI tem medida zero. Não? Ok? Ora, se a gente... nós já vimos na aula passada, né, em aulas da semana passada, que um conjunto tem medida zero somente se a interseção dele com a vizinhança qualquer de cada ponto tem medida zero. Né? Então a gente pode simplesmente, ao invés de pegar todo o CNI, a gente pega um cubo de aresta L. E como a gente viu, basta mostrar
que C interseção, que F, né, de C interseção CNI tem medida zero. Quer dizer, a gente quer mostrar que a gente pode cobrir essa interseção por cubos cujas imagens, cobrir a imagem por cubos cuja soma dos volumes tem arbitrariamente pequena, é menor que epsilon. Okay? Então é isso que a gente tem que mostrar, tá certo? Bom, se a gente tem esse cubo, né, que é um convexo, né, e se a gente olha em pontos de CNI, né, a gente pode usar o teorema de Taylor, né? Então, pelo teorema de Taylor, implica o seguinte: se a gente pega um X em CNI, né? Antes do X é que existe um L, né? Existe uma constante L pertencente a R mais, né, uma constante positiva, tal que se X pertence para C interseção C, quer dizer, todas as derivadas se anulam até a ordem L, e então para todo Y pertencente a C, ao cubo C, temos que a distância de f de y menos f de x, né? Isso é distância no contradomínio, né? A norma, isso é menor ou igual que L com a distância de y a x, elevado a ni. Né? Todas as derivadas se anulam. Pelo teorema de Taylor, a gente tem essa desigualdade, o ponto de SL é uma constante para todo x. Quer dizer, se a gente, isso quando o x está nesse conjunto e o y qualquer no... Isso é simplesmente o teorema de Taylor. Tá? Bom, então agora a gente pode, o que a gente faz agora, nós vamos dividir o cubo C, né? Então dividimos C, né, em S, nós vamos tomar esse S grande, cubos de aresta, né, L sobre S. Então, a gente está dividindo esse cubo grande em cubos, né? Portanto, a gente tem S elevado a N, tem S elevado a M, né? Para N, não a M. Né? O cubo está no domínio, a gente divide em cubos de S elevado a L, né? Então a gente precisa de S elevado a M cubos, né? Quer dizer, a gente divide cada aresta em S intervalos. Portanto, a gente tem S elevado a M cubos. Não? Ok? Tá? Bom, então esses cubos, né? Cada um desses cubos, né? A gente tem que, como a gente viu antes, né? Cada cubo, né? Cubo tem diâmetro, né? Como é que é mesmo o diâmetro? L sobre S, né?
como é que é o diâmetro do cubo mesmo? É P aresta, vezes raiz de M. Não. PLS ao quadrado, tá? Vezes raiz de M, né? Ok? Quer dizer, você tem cada cubo aqui, o diâmetro aqui é cada coordenada varia de L sobre S, né? Como tem M coordenadas, vai dar M, LS ao quadrado, a raiz quadrada dessa distância é exatamente isso. Né? Ok? Portanto, né, para a imagem de cada cubo, né, de cada cubo que contém um ponto crítico, né, que contém algum ponto, né, algum ponto de semi, né, okay? Como a gente tem essa desigualdade aqui, né, então está contido em uma bola bola de raio, né? PL sobre S raiz de M, né? Se a gente pega um ponto qualquer, o diâmetro do domínio é esse, né? Então, se o ponto X está no coisa, se a gente pega um X nesse conjunto, né, a distância do coisa é menor ou igual L, né, vezes esse cara aqui elevado a Ni. Né? Ok? E essa coisa, como a gente viu antes, que está contida, né, tem um cubo, né, de aresta, quer dizer, tem uma bola aqui, aí essa bola está contido num cubo, né, de aresta, o diâmetro da bola, né, portanto 2L PL sobre S raiz de M elevado a Ni. Né? Okay? Então a imagem de um cubo desse cubo de aresta L sobre S que contém um elemento desse conjunto aqui, a imagem dele está contido num cubo com essa aresta. Né? E, portanto, esse cubo e volume, né? Se eu tenho essa aresta, vai ser 2L L sobre S raiz de M elevada a Ni vezes a dimensão do contradomínio. Okay. Então, portanto, a imagem, né, está contido na união das imagens desses cubos, né, e, portanto, a gente tem para o número desses cubos. Qual é o número desses cubos? Ele é no máximo S elevado a M, que é o total de cubos, né? Então a imagem logo F de Cni inter C, né, está contido numa união, né, de S elevado a M
cubos, cada um com volume um volume 2L, deixa eu colocar 2L L raiz de M, vou colocar o S para fora aí, né? Raiz de M p elevado a Ni, S p elevado a menos Ni. Né? Eu simplesmente coloquei o S para fora aí. Né? Bom, e portanto a soma dos volumes é menor ou igual, né, porque o número de volumes é menor, de cubos é menor ou igual que SM, PS é menor ou igual que esse aqui, 2L raiz de M elevado a Ni, S elevado a M não, aqui tem N, né? S elevado a M menos Ni N. Ok? Tá certo? Aqui a gente tinha o volume, o volume é Ni N. Então isso aqui esse volume é desse. Então a gente quer escolher o S de modo que esse volume seja arbitrariamente pequeno, menor que epsilon para todo epsilon. Ora, mas isso é simples porque pela escolha do Ni, né? Nós escolhemos o Ni o Ni é maior que M sobre N, né? E portanto esse cara aqui é negativo. Como isso é negativo, para S grande isso fica arbitrariamente pequeno. Ok? Isso é menor que epsilon. Se S é suficientemente grande. Tá certo? Bom, então está aprovada essa parte 2. Agora, de fato, essa parte 2 aqui, a gente pode inclusive melhorar um pouco aí, porque eu usei o teorema de Taylor aqui, né? Em todo esse retângulo aí, né? Em todo esse cubo, para Y nesse cubo. Então, se Y está nesse cubo grande aí, o teorema de Taylor diz apenas que eu tenho um L aqui. Mas se olhar apenas o Y em um cubo pequenininho, né, eu posso colocar uma constante arbitrariamente pequena aqui. Né? Okay? Então, ao invés de tomar ao invés de tomar o Ni maior que M sobre N, eu posso tomar inclusive maior ou igual. Se eu tomo maior ou igual, então eu vou ter a mesma conta aqui, né? Só que aqui se for igual, essa parte não ajuda nada, tá certo? Mas acontece que esse L vai ser substituído por um número arbitrariamente pequeno, desde que o S seja grande. Né? Então, de fato, a mesma prova mostra o teorema para desde que esse Ni seja maior ou igual que M sobre N. Okay? Mas isso é um detalhe que não vai ser tão importante para a gente aí no futuro. De fato, a gente vai pensar sempre em ser infinito para não ter problema de diferenciabilidade. Isso é apenas uma observação lateral. Tá? Então, esse cara, a imagem desse cara aqui tem medida nula.
Né? Então agora a gente vai ter que provar que cada um dos outros, a imagem de cada um desses outros conjuntos aqui também tem medida nula. Okay? Certo? Então a terceira parte, então vamos provar que f de ci mais 1 menos ci tem medida nula. Não, ci menos ci mais 1, não é o contrário aqui. Né? Aqui as derivadas até a ordem i são nulas e eu tenho que tirar fora aquelas cuja derivada até a ordem ci mais 1 é diferente de zero. Né? Quer dizer, esse conjunto é igual a zero, esse conjunto está contido aqui. Né? Okay? Então estou tirando fora o conjunto maior. Né? Se i maior ou igual que 1. Tá? Depois a gente vai ter que analisar o caso i igual a zero também. Okay? Então agora nós vamos estar considerando um conjunto dos pontos onde todas as derivadas parciais se anulam. Ok? Mas uma derivada parcial de ordem 1 ou mais não se anula. Ok? De alguma coordenada de f. Né? Ok? Então a gente vai tomar essa... e novamente a gente tem... Basta provar que a interseção disso com a vizinhança de um ponto desse conjunto também é... Né? Quer dizer, a gente pega um ponto x pertencente a ci menos ci mais 1, né? E temos que encontrar que existe uma vizinhança P de x tal que f de v interseção ci menos ci mais 1 tem medida zero. Okay? Tá certo? Bom, que vizinhança é essa que a gente vai tomar? Nós vamos tomar uma vizinhança do seguinte forma. No ponto x, né, nós temos uma das coordenadas de f, né, tem uma derivada de ordem i mais 1 não nula. Né? Ok? Tá certo? Quer dizer, então eu tomo G, né, de Rm em R, né, uma função, uma derivada, né, de ordem I, né, de uma função coordenada de f que tem, né, que tem uma derivada parcial não nula. Ok? Tá? No ponto x, né? Quer dizer, então esse G é uma das derivadas parciais, né, de ordem I, né, de uma coordenada de f em relação às variáveis, de tal forma que uma das derivadas parciais de G
de ordem 1, né? Que corresponde para a derivada parcial de ordem I mais 1 de f, é não nula no ponto x. Né? Ok? Então agora a gente pode usar o teorema das funções implícitas. Quer dizer, então o teorema das funções implícitas, né, implica que existe uma vizinhança de v de x, né, tal que S igual a g menos 1 de 0 interseção V, né, é uma subvariedade de dimensão m menos 1. Ok? Porque essa função é uma função sem infinito de RMR, né, e a derivada dela no ponto x é não nula. Tá? Então o teorema da função implícita diz que a imagem inversa do zero aqui é uma subvariedade de dimensão. Tá? Então em S é exatamente... Quer dizer, então a gente tem essa vizinhança V, tem um G aqui, tem esse S. Né? Então, PCS é precisamente os pontos de V, né, onde essa derivada parcial se anula. Né? Ok? Portanto, a gente tem, né, logo, CI interseção V, né, está contido em S. Quer dizer, a interseção desse CI com V, né, está contido em S, porque o CI é exatamente o conjunto de pontos onde todas as derivadas parciais até a ordem I se anulam. E esse G é uma dessas derivadas. Né? Okay? Portanto, em CI, o G tem que se anular. Né? Então, esse CI interseção B está contido em S, e, em particular, CI menos CI mais 1, né, está contido em S. Né? Ok? Tá? Ok? Ora, mas CI menos CI mais 1, né, está contido nos pontos críticos, né, de F restrita a S, né, que é uma aplicação de S em Rn. Okay? Tá certo? Porque você observa o seguinte, que nessa subvariedade S, todas as derivadas de ordem I, com I maior ou igual que 1, estão se anulando, as derivadas parciais. Então, a derivada de F em relação a S, ela de fato se anula nesses pontos. E, portanto, esses pontos estão contidos no conjunto de pontos críticos da restrição. Ok? Ora, mas aí a gente está feito, né? Por quê? Porque essa variedade aqui tem dimensão 1 a menos, tem dimensão m menos 1. E nós estamos usando a hipótese de indução. Né? A gente sabe que o teorema é verdadeiro para m igual a 1, e nós estamos supondo o teorema verdadeiro para m menos 1 em variedades. Né? Então, como teorema por indução, né? Pela hipótese de indução,
são pontos críticos de... se a gente pega o ponto crítico de F restrita a S e toma a imagem disso, isso aqui tem medida zero. Ok? Portanto, isso implica que F de CI menos CI mais 1 tem medida zero. Ok? Bom, então agora falta provar a última etapa do teorema. A quarta possibilidade é nós temos que mostrar que F de C0 menos C1 tem medida zero. Okay. Tá. Quer dizer, C1 é o conjunto dos pontos onde todas as derivadas parciais se anulam. Ok? Tá. Aqui é o conjunto dos pontos críticos, né? Okay. C0 é o conjunto dos pontos críticos e PC1 é o ponto onde todas as derivadas parciais se anulam. Então agora nós estamos numa situação onde a gente tem um ponto crítico, quer dizer, a derivada não é sobrejetiva, né? Então a imagem da derivada tem dimensão no máximo n menos 1, né? Mas todas as derivadas, mas existe alguma derivada parcial que não se anula, né? Ok? Então a gente pode mudar de coordenadas, isso tudo é invariante, então nós podemos supor que a derivada da primeira coordenada em relação a... é diferente de zero, porque esse cara não está em C1, então alguma das coordenadas tem derivada parcial não nula em relação a alguma coordenada, então nós podemos tomar mudanças de coordenadas lineares no domínio e no contradomínio, supor que essa é a primeira coordenada e a derivada em relação à primeira coordenada no ponto x é não nula. Ok? Certo? Então agora, novamente, a gente pode usar o teorema das funções implícitas, né? Então agora, se isso acontece, né, a gente tem o teorema das funções implícitas. Funções implícitas. Implica, né, que existem difeomorfismos, existem vizinhanças P de x e W de f de x, né, e difeomorfismos φ de V em PRM vezes R, psi de W de Rn vezes R, né? Okay? Tal que se eu pego se anulando em x, né, φ de x igual a 0, 0, psi de f de x igual a 0, 0, né? Tal que se eu pego φ menos 1
composto com F, composto com psi, né, que é uma aplicação de Rm vezes R, em R, M-1, né, N-1 vezes R, em PR N-1 vezes R, é uma aplicação que leva xt e leva no pagar de xt t. Ok? Na segunda coordenada é simplesmente a identidade, que é onde a derivada não se anula. Não? Ok? Por contrário, né? Melhor... Bom, PR vezes Rm-1, para ficar mais coerente com a... Isso não tem importância, mas isso aí é Tx para em T pagar de Tx. Ok? Tá certo? Então a gente tem que analisar a imagem dos pontos críticos dessa função aqui, para mostrar que isso tem medida nula. Né? Ok? Ora, a derivada nessa direção aqui é sempre não nula. Né? Então o que a gente tem, né, sempre não nula, não, sempre não nula. Então segue daí, né, que os pontos críticos, né, dessa composta aí o conjunto de pontos críticos de psi composto com F composto com φ-1, né, isso aqui está contido na união, né, dos pontos críticos de pagar índice T pertencente a R, onde H índice T de Rm-1 em Rn-1 pagar índice T de x pH de Tx. Quer dizer, os pontos críticos têm que ser em cada uma dessas, okay? Porque se a derivada para cada t fixo, se a derivada aqui é sobrejetiva, então a derivada total é sobrejetiva. Ok? Tá certo? Ora, mas aí a gente tem o teorema anterior aqui, que HT dos pontos críticos de HT, que é um subconjunto de T vezes Rn menos 1, isso aqui tem medida nula. Okay? Então esse conjunto que a gente quer mostrar que tem medida nula, a interseção dele com cada fatia dessa aí tem medida nula. Tá? Então aí tem o teorema de Fubini. Implica que o conjunto total tem medida nula. Tem medida nula. Quer dizer, se a gente tem um conjunto em Rn, tal que em cada Rn-1 ele intersecta cada Rn-1 em um conjunto de medida nula, o teorema de Fubini diz que o total tem medida nula. Então, com isso, a gente tem
para a conclusão do teorema, do lema, né? E portanto, do teorema. Okay? Então, isso é a prova do teorema de Sardi. Quer dizer, então, como eu observei, essa prova que a gente deu aí é... Então, se a gente tem PF, uma aplicação de uma variedade M, de uma variedade que é de classe CR, né? Ok? Se R for maior ou igual que M sobre N, né? Então vale o teorema de Sardi. Tá? Quer dizer, a gente simplificou a prova um pouquinho, colocando R maior que M sobre N. Tá? Okay. Em particular, quando as dimensões são iguais, por exemplo, o teorema de Sardi vale C1. Né? Ou quando a dimensão do domínio é maior ou igual a, quer dizer, N maior ou igual que M, o teorema vale para transformações C1. Né? Okay. Tá certo? Quer dizer, o teorema de Sardi vale para transformações C1. Agora, quando o domínio cresce, né, aí já C1 não é suficiente, a gente precisa de mais. E de fato, pode-se provar que se R for o máximo de M menos N mais 1 e 1, quer dizer, a gente precisa pelo menos C1 mesmo para fazer sentido o teorema, mas se nessas condições aqui vale o teorema de Sardi. Okay. Isso é melhor que isso aqui, não? Tá certo? Mas, de fato, para nossas aplicações aqui no curso, nós podemos usar sem infinito o tempo inteiro. Né? Bom, só para completar as observações, aí, o matemático americano Whitney provou em 1935, eu acho, isso aí é Duke de 1935, né? Ele provou que existe F de R2 em R de classe C1, né? Tal que o conjunto crítico de F é tal que o conjunto de F, o conjunto crítico de F é um arco onde F é não constante. Tá certo? Quer dizer, a imagem desse arco, então, dá um intervalo em R. Né? Em outras palavras, essa função C1 é muito especial, né? Se a gente olha o gráfico dessa função,
né, a gente tem um aberto, o intervalo no contradomínio tal que o plano correspondente é tangente a esse gráfico em todos esses pontos. Quer dizer, todos esses pontos são valores críticos, né, tem todo o intervalo que é constituído de valores críticos dessa função. Quer dizer, de fato, de R2 em R, a gente precisa que a função seja pelo menos C2 para provar o teorema de Sard. Para que o teorema de Sard seja verdadeiro. Quer dizer, os valores críticos aqui têm interior não vazio. E tem exemplos, vários outros exemplos com essa mesma ideia. Bom, então agora nós vamos ter uma aplicação interessante do teorema de Sard. Para isso eu vou usar um resultado, né, que de fato a gente vai reprovar mais tarde, né, que é o seguinte, fato, que é o chamado teorema de Baire, né? Bom, primeiro, por definição, né? Por definição, X é um espaço topológico. A definição é mais geral. Então, o conjunto G, subconjunto de X, é chamado residual se G contém uma interseção enumerável de subconjuntos abertos e densos. Ok? Esse é um conjunto residual por observação, que é uma consequência da definição. Se a gente tem uma família enumerável conjuntos residuais, então a interseção desses conjuntos é residual. Isso é uma consequência imediata da definição, né? Okay? Porque a união de abertos é P aberto, né? Portanto, a gente tem que a interseção de qualquer família de conjunto residual é P residual. E um teorema que a gente vai provar depois, nós vamos usar, o teorema é que toda variedade é um espaço de Baire. Com o espaço de Baire, uma definição. Então, definição. Um espaço topológico P de Baire
se todo conjunto residual é dentro, se todo conjunto residual é denso. E o que a gente vai provar depois é que toda variedade é um espaço de B. Então é um espaço de B. Okay. Isso nas próximas aulas a gente prova isso. Mas antes de provar, nós vamos usar esse fato, que é um fato puramente topológico, né? Que é o seguinte. Nós tínhamos construído, né, um certo subconjunto do espaço projetivo, né, complexo, que a gente queria mostrar que eram variedades, né? Esses conjuntos, né, eram obtidos a partir de funções polinomiais, né, de Rn mais 1, né, em RL, né, polinômios tais que para cada J, né, o FJ de Rn mais 1 em R, né? C, né? Nós somos CL Cn mais 1 em C é um polinômio homogêneo de grau KJ, ok? Quer dizer, cada uma das coordenadas é um polinômio homogêneo de grau KJ. E a gente viu que o conjunto de zeros dessa função se projeta num subconjunto do espaço projetivo complexo, que a gente observou o seguinte, que agora a gente pode, a partir desse polinômio, a gente construir uma família de polinômios, né? Que a gente vai chamar de FI. Agora, não é mais as coordenadas, são funções polinomiais da forma xz menos 1 de uma variável para menos, né? xz mais 1 xn, isso aqui é definido como f de x1 x menos 1 x mais 1 xn. Quer dizer, isso aqui, para cada i, a gente fixa a iésima coordenada igual a 1, né? E a correspondente função aqui a gente... Esse é um polinômio agora, tá certo? Não mais homogêneo, mas é um polinômio em uma variável a menos, porque a gente fixou a última variável como sendo i. Tá? Então nós observamos lá que a pré-imagem do zero, né, por f se projeta, né, no espaço projetivo como uma variedade, se somente se zero é valor regular de cada uma dessas, né, dessas funções. Quer dizer, é valor regular de PFI. Isso implica que o conjunto dos elementos do Y, do espaço projetivo de dimensão n complexo, tais que a projeção que a gente tinha chamado
f de q menos 1 de y igual a zero, né? Isso é uma variedade complexa de dimensão complexa n menos L, né? Ok? Quer dizer, isso é a observação que a gente já tinha feito quando a gente estudou os espaços projetivos complexos, né? O que a gente gostaria de mostrar é que isso, em geral, acontece, né? Okay? Tá certo? Quer dizer, que a gente pode perturbar os coeficientes desse polinômio de modo que isso aqui seja verificado para todo i, né? Bom, então o que a gente observa primeiro é o seguinte: a gente pode olhar para o espaço das transformações o espaço de f de Cn mais 1 em Cl, funções polinomiais homogêneas. Ok? Bom, então cada uma das funções coordenadas é um polinômio homogêneo, né? Então a gente pode olhar para os coeficientes, né, desses polinômios homogêneos, e isso aqui esse S, então, né, isso está contido para um espaço euclidiano, né? Espaço euclidiano dos coeficientes. E é de fato um subconjunto aberto dessa coisa, e portanto esse S aqui é um espaço de Baire. Okay? A gente tem um espaço de Baire, tá? Ok? Então agora a gente gostaria de mostrar que para quase todo, que o conjunto dos coeficientes, né, para os quais essa propriedade aqui é verificada, para todo i, é um conjunto residual. Se é residual, a gente tem um espaço dos coeficientes aqui, um espaço de Baire, esse conjunto é denso, então a gente pode escolher densamente os coeficientes de tal forma que f satisfaça essas propriedades, né? Ok? Então basta mostrar que esse conjunto é residual, né? Bom, aí a gente pode considerar o conjunto PSK, né? O conjunto dos PSKI, né? Ok? Peraí, como é que é o negócio? Deixa eu ver como é que a anotação que eu uso aqui. No SK. A gente vai tomar aqui, vou chamar de SIK, o conjunto dos x pertencente a
CK mais 1, né, tal que a derivada da iésima coordenada de f, né, da iésima coordenada de x igual a zero, né? Não, que f de x se anula, né? X igual a zero e df de x ponto x não é sobrejetiva. E a gente quer também que a norma de x seja menor ou igual que k. Vamos olhar apenas na bola, né, de raio K, aqui é Cn mais 1. Né? Na bola de raio K, os pontos onde a função se anula, mas a derivada não é sobrejetiva. Né? Ok? Isso na bola de raio K. Né? Bom, isso aqui é um subconjunto compacto. Né? Tá certo? Tá certo? Porque isso aqui, ambas aqui são condições fechadas. Né? Okay? Esse é um conjunto compacto e o complementar desse cara é aberto. O complementar de SK nessa bola de raio K é aberto. Ok? O que a gente quer provar é que o complementar é denso. Né? Então a gente quer provar que o complementar, né, PSK, o conjunto do X, né, o que a gente quer provar de fato é que o conjunto do X pertencente a Cn mais 1, tal que X é menor que K e X não pertence a SK, né? Isso aqui é aberto e denso. Em x pertencente a Cn mais 1, tais que x menor que K. Quer dizer, nessa bola de raio K, esse conjunto aqui é denso, né? Portanto, a interseção de TK é residual. Não, df de x, né? fi de x igual a zero e df de x não é sobrejetiva. Acho que é. F de x não é sobrejetivo.
Um erro aqui. Ah, não, desculpe, nós vamos analisar essas funções aqui, né? Então, o que a gente quer provar é que para quase todos os coeficientes aí, esses caras aqui são... Então nós vamos definir o SIK, né? Pegar o conjunto dos x pertencente a Cn, né? Agora tem n variáveis aqui, né? Tais que x é menor que k, tem algo errado aqui. Não, ali está errado. Então, x menor ou igual que k. Aí a gente tem fi de z igual a 0, né? E dfi de z não é sobrejetiva. Como eu tinha escrito antes, quer dizer, a gente vai considerar esse conjunto, quer dizer, a gente olha a bola fechada, olha os pontos onde essa função se anula e vê os caras onde ela não é sobrejetiva e também que a derivada no ponto onde ela se anula, a derivada não sobrejetiva. E a gente vai olhar exatamente para o complementar disso. Pegou a bola unitária, a bola de raio K, né, menos o SK. Aqui se anula, isso aqui se anula. Ok? Então, esse cara aqui, nós vamos provar que é aberto e denso. Isso aqui seria T e K. Então, nós vamos provar que isso aqui é aberto e denso. E, portanto, não, esse é aberto. Não é isso que eu quero. Hein? O quê? Ah, não. Esse PCSK, a gente vai... Não. PS é o conjunto das funções, né? Então a gente vai denotar por PSK, né, o conjunto das funções
F pertencente a S, tais que para todo Z com norma de Z menor ou igual que K e FI de Z igual a 0, né? Temos que DFI de Z é sobrejetiva. Isso aqui é sobrejetiva. Okay? Quer dizer, o conjunto das funções tal que para Z menor ou igual que K, se a função se anula no ponto Z, então para a derivada é sobrejetiva. Okay? Esse conjunto SK P aberto. Tá? Ok? Isso aí é evidente que é aberto porque o conjunto das aplicações lineares sobrejetiva é aberto. Né? Ok? Então esse conjunto é aberto, nós vamos provar que, provar que é denso. Bom, se ele é aberto e denso, isso implica que a interseção de SK, PK é residual. Então, se esse conjunto é residual nesse espaço de polinômios aí, que é um espaço de dimensão finita, isso aqui é denso. Em particular, isso aqui é denso. Okay? Então existe, se ele é denso, qualquer polinômio aqui, qualquer função polinomial, pode ser arbitrariamente aproximada por uma função tal que os FIs todos aí tenham 0 como valor regular. Quer dizer, para todo Z, qualquer que seja o K, porque a gente está na interseção, quando isso aqui se anula, a derivada é sobrejetiva. Então, se a gente conclui que esse conjunto é denso, né, já que ele é aberto, a interseção de todos eles é residual e, portanto, denso. Né? Okay? Portanto, o conjunto das funções, né, que esse S aqui das funções polinomiais, tal que 0 é valor regular de cada uma dessas funções FI, desses polinômios FI, é um conjunto denso em S. Quer dizer, a gente pode perturbar os coeficientes de modo que essa condição aqui seja satisfeita. Ok? Então a única coisa que a gente tem que provar é que esse conjunto aqui, SK, é denso. Para cada I fixo e para cada K fixo. Bom, então a ideia aqui é simplesmente usar o teorema de Sardes, né? Então agora a gente tem o I fixo, né? O I está fixo, né? E a gente quer perturbar os polinômios de F aqui. Né? Então, para I fixo, a gente tem o teorema de Sardes, né? Implica, né, que o conjunto dos Ws pertencente para CL, né,
tal que W é valor regular, vamos dar um F aqui em S, né? Que a gente quer perturbar de tal forma que isso aqui seja satisfeito, né? Que W seja valor regular de FI. Isso aqui é denso, né? Isso é o teorema de Sardi, né? Porque, dado uma função fixa, que é o F, portanto esse FI está fixo, o conjunto de valores regulares é denso, né? Porque o complementar tem medida zero. Então esse conjunto é denso, então a gente pode escolher o W arbitrariamente pequeno, né? Bom, então a gente quer modificar esse F agora, G próximo para F, né? Tal que o GI, tal que zero é valor regular de GI. Ok? Tá. Ok? Bom, onde o GI é o que é arbitrariamente próximo aqui. Okay? De fato, nós vamos definir, né, o G de Z para todo Z, nós vamos definir o GI de Z como sendo FI de Z menos W. Onde o W nós vamos escolher nesse conjunto aqui, que é valor regular de FI. Ok? Então a gente tem que se a gente escolher o G dessa, satisfazendo essa propriedade, a gente tem que zero é valor regular de GI, se somente se W é valor regular de FI. Né? Ok? Tá certo? Então nós vamos definir o G usando esse W. Né? A gente observa, então a gente define o G da seguinte forma. Como é que a gente vai definir o G? Por G, né? Por G de Z, vai ser o G1 de Z, etc., GL de Z, né? onde para J-ésima, os coeficientes, né? Dos monômios, né? Dos monômios da J-ésima são iguais aos coeficientes dos monômios, né? de FJ, né? Exceto o coeficiente de Z
elevado a KI, né? E nesse aqui, no KI, para a diferença, né? WJ. Né? Quer dizer, os coeficientes são todos iguais, exceto um deles, né, que é o KI, e que para a diferença dos coeficientes para J-ésima coordenada de W. Ok? Tá certo? Então, com isso eu defino uma nova função, que é exatamente um polinômio homogêneo com todos os coeficientes dos polinômios homogêneos iguais aos de f, né, em cada coordenada, exceto esse aqui, né, que eu vou, cuja diferença é WJ. Né? Ok? Tá certo? Ora, se essa diferença é WJ, então se a gente olha para essa função GI correspondente aqui, a gente tem que GI de Z, né, é exatamente, se eu fixo I, então aqui, esse coeficiente aqui, essa peça ZI, né, que é ZI elevado a KI. Essa coordenada vai ficar 1, né, e portanto, para a diferença aqui, vai dar exatamente a diferença dos coeficientes. Né? Okay? Porque todos os outros se anulam para todo Z. Né? Okay? Exceto esse coeficiente, mas esse coeficiente, quando eu fixo esse I aqui, ele vai ser igual a 1, porque isso aqui é o iésimo coeficiente. Para a iésima coordenada. Né? Okay? Então, se eu defino por G dessa maneira, então eu vou ter que essa diferença é exatamente W. Okay? Ora, o conjunto dos Ws tais que são valores regulares de FI é denso, né? Pelo teorema de Sardi. Portanto, esse G pode ser construído arbitrariamente próximo de F, de tal forma que a pré-imagem do zero seja valor regular. Okay. Então, esse conjunto, S e K, né? Observe que aqui, para o G, aí, o que eu tenho é para todo K, de fato, aqui. Mas eu preciso fixar esse K para obter a abertura desse conjunto. Né? A densidade vale sempre. Quer dizer, então, esse conjunto é aberto e denso. Portanto, a interseção desse conjunto é residual e, portanto, ele é denso na coisa. Então, com isso, a gente conclui que esse conjunto que eu posso perturbar arbitrariamente os coeficientes de f, né, e obter uma função polinomial do mesmo grau, de fato, onde todos onde zero é valor regular de cada uma dessas funções polinomiais. E, portanto, esse subconjunto é uma variedade, uma subvariedade do espaço projetivo complexo. Okay. Então, essa é uma primeira aplicação do teorema de Sardi. Nós vamos ver várias outras. Bom, com isso termina esse capítulo aí. Depois eu vou fazer mais uma observação, que não está nas notas, mas eu vou acrescentar nas notas, é que tem uma extensão desse teorema, que é devido ao Ismail, para dimensão infinita.
Bom, nesse curso nós vamos estudar variedades de dimensão finita, quer dizer, variedades modeladas no RN. Mas a gente pode considerar também variedades de dimensão infinita. Né? A gente pode ter um conjunto, um espaço de Banach. Quer dizer, um espaço vetorial, né, que tem uma norma e que essa norma é completa, no sentido que toda a sequência de Cauchy converge. Né? Então a gente pode considerar M um espaço topológico como sempre, a gente sempre tem a propriedade de Hausdorff, isso é importante, e base enumerável de abertos. E a gente pode considerar o Atlas CR em M com valores em E. Tá certo? A mesma coisa, porque a gente tem o cálculo diferencial todo funciona em dimensão infinita. Né? A única coisa que a gente tem que exigir agora é que, em dimensão finita, toda aplicação linear é automaticamente contínua. Isso não vale em dimensão infinita. Então, em dimensão infinita, a gente, para definir aplicações CR, ou C1, né, a gente exige que, com aplicações diferenciáveis, a gente exige que a derivada seja uma aplicação linear contínua. Quer dizer, a gente tem que sempre adicionar essa palavra aí, porque existem aplicações lineares que não são contínuas. Então, a noção de aplicações diferenciáveis se estende a espaço de Banach, e todos os teoremas, quer dizer, teorema da função implícita, teorema da função inversa, tudo isso vale em espaço de Banach. Ok? E a gente pode considerar variedades modeladas em espaço de Banach. É a mesma definição, né? Você tem abertos U de M, né? E aplicações de U tem abertos desse espaço de Banach, né? O I, Φ, né? De tal forma que as mudanças de coordenadas, né? De Φ de UI interseção J em Φj de UI interseção J, né? São CR. A noção de função CR em espaço de Banach é a mesma coisa. Então a gente tem variedades modeladas em espaço de Banach. Né? Bom, isso peças e a mesma coisa a gente tem a noção de derivada. A mesma coisa a gente tem com a noção de PMN, a noção de funções CR entre variedades de Banach. Em particular, a gente tem a noção de valor regular, que é a mesma noção que a gente tem, quer dizer, o ponto Y pertencente a N é valor regular de F. Bom, aqui a gente tem um espaço de Banach, que é outro espaço de Banach, C para todo x pertencente a M, com f de x igual a y, a derivada de f de x em tmx, que é um espaço de Banach, em Tn, pf de x
sobre TFY é sobrejetivo. Okay. Bom, da mesma forma, a pré-imagem de um valor regular é uma subvariedade de Banach, é a mesma prova, o teorema das funções implícitas que valem espaço de Banach. Bom, então a gente gostaria de perguntar o que a gente pode dizer sobre os valores regulares de uma tal aplicação, se isso aí tem... Bom, tem um problema em dimensão infinita que não tem sentido falar em medida de Lebesgue, medida zero não tem sentido. Pois acontece que a versão topológica tem sentido. Quer dizer, a gente pode dizer o que é um conjunto residual, né, e os conjuntos residuais vão ser densos, quer dizer, Então a gente gostaria de perguntar se o conjunto dos valores regulares é residual. Isso em geral é falso, né? Tem exemplos em dimensão infinita, onde você tem abertos aqui de valores críticos. Quer dizer, existem exemplos, né, de abertos de valores críticos. Quer dizer, então o teorema de Sard em dimensão infinita em geral não é verdadeiro, é falso. Bom, mas o Ismail encontrou em 1965 uma versão do teorema de Sard para a dimensão infinita que é extremamente importante, quer dizer, teve uma repercussão enorme, em particular em resultados recentes de geometria simplética, que é a seguinte versão do teorema de Sard. Definição complicação F de Mn de Fredholm se o núcleo da derivada de F em cada ponto de X tem dimensão finita, e a imagem da derivada de F no ponto X é um subespaço fechado de dimensão finita. Fechado de codimensão finita. Bom, essa classe de aplicações entre variedades de dimensão infinita, né, tem propriedades mais parecidas com a situação em dimensão finita. E um dos resultados que é fácil mostrar do teorema, nesse caso, é que Fredholm e P0 é valor regular, e Y é valor regular. Isso implica que F-1 de Y é subvariedade de dimensão finita. E a dimensão é ligado com o índice da aplicação, que é a diferença entre a dimensão do núcleo e a codimensão da imagem. E o teorema do Ismail, cuja demonstração de fato não é difícil, mas é um teorema muito importante.
Então, teorema Ismail, 1965. Ele provou que esse f de Mn, então a aplicação bom, vamos colocar sem infinito, mas novamente ela vale em outras sem infinito de Fredholm. Entre variedades de Banach, né? Banach. Então, o conjunto de valores regulares então o conjunto de valores regulares de f residual. Bom, isso aí, a prova, vocês podem olhar no artigo do Ismail, que é a referência. O título do artigo é An Infinite Version of Sard's theorem. Ismail, American Journal of Math, 1965. Bom, aí tem algumas aplicações para equações a derivadas parciais também, que é bastante interessantes. Bom, então agora, próxima aula, a gente entra no próximo capítulo aí.